Doutor Nelson, bom dia, Enes, bom dia também a toda a mesa aqui, Dante também, toda a mesa, nosso querido pastorzão aqui, e também a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Cultura, a grande audiência que tem a Rádio Cultura. Vereador Queiroga, se me permite assim chamá-lo, claro. que é o teu nome de guerra. Por favor. Vamos começar pelo seguinte: por que você foi preso? Um pedido expedido, né, do Ministério Público, e o juiz deferiu. Eu ainda nessa semana também eu relatava para alguém que eu não tiro de maneira nenhuma o poder de investigação, não vou tecer nenhuma crítica ao poder de investigação do Ministério Público, muito menos a decisão do juiz que está ali no seu gabinete e tem da parte do Ministério Público aquela declaração que alguém porventura tocou no meu nome. E como eu estava na iminência de ser um pretenso candidato e até mesmo presidente do Legislativo atualmente, por causa da reeleição, e então eu disputaria a presidência da Câmara, eles acharam melhor então me manter preventivamente até que fosse investigado o fato. Bem, feito isso, nós fomos então liberados pelo TRF4 em Porto Alegre, também pelo STJ, até mesmo alegando a desnecessidade dessa prisão. Isso foi o parecer do ministro do STJ. E feito isso, as investigações terminaram e não se acrescenta mais nada àquilo que foi investigado da minha parte, do Queiroga. Tá, então o que pesa na denúncia do Ministério Público, né, ao Poder Judiciário? O que pesa? Quais são as acusações? Quais são as práticas de crime que supostamente, no entender do Ministério Público, o vereador Luiz Queiroga teria cometido? Na denúncia do Ministério Público, no entender deles, veio através de uma fala, não através de fatos comprobatórios. Através de uma fala de alguém que precisava exercer daquele benefício da delação para deixar a prisão. Então você precisa trazer fatos, né? E ali foi falado que 3 da oposição, eu, vereador Anísio e o vereador Gessani, então, nós também incorremos em projetos de interesse do governo. Um dos delatores disse que um dos fatos que mostra que eu daria apoio ao Reni foi o fato do meu pai ser empregado numa empresa terceirizada e ter entrado na prefeitura para supostamente em acordo para dar apoio e sustentação ao Reni. Detalhe, então, peraí. Detalhe. Seu pai trabalha numa empresa que presta serviço para a prefeitura. Exatamente. Por conta disso, você estaria prestando apoio. E isso é a fala. Esse é o pagamento do teu apoio. Isso é o pagamento do meu apoio e a fala de um delator. Agora veja, doutor Nelson, eu fui atrás de tudo. Como estou indo agora, bem pacientemente, bem ponderadamente, estamos juntando nos anexos à minha defesa. Pasmem, o meu pai entrou em 2009 na prefeitura e não em 2013, quando o Reni entrou. O meu pai entrou por conta de uma amizade com o Paulo McDonald Guise, que ele trabalhava na rádio, né? E o Paulo conhecia ele da rádio e disse: não, seu Luiz, o senhor vai trabalhar de porteiro no ginásio de esporte, só vai ganhar R$800 por mês. Então, 2009, nós temos esse contrato e nós vamos anexar na defesa. E isso é afirmando que então era verdade, que eu daria apoio para o Reni por causa de um desses casos. E os próprios projetos ao que eu sou de fato acusado, os projetos, eu não quero aqui revelar todos eles, porque é uma estratégia da defesa, mas tem projetos, doutor Nelson, que nem pela Câmara ele passou, nem pela Câmara ele foi votado. Olha, o negócio é o seguinte: porque ficou para a população, e tem o Vanderlei aqui do Porto Meira, que já está participando conosco aqui no ar, que faz essa pergunta, essa história do mensalinho. Vocês recebiam mensalinho, vereadores recebiam, e agora eu pergunto, o vereador Luiz Queiroga recebia mensalinho? Então, eu não sei para quê, né? Porque se eu não votei em nenhum projeto de interesse do governo... Deixa eu colocar uma coisa aqui que eu me lembro, pelo menos nos últimos 2 anos, você, Bobato, o vereador Bobato, o vereador Gessani, a vereadora Anice e o nosso amigo... Eram 4. Não. Que volta e meia era contra, que era a favor, o Vitorassi, né? Às vezes apoiava, às vezes era veementemente contra. Mas vocês 4, indistintamente, até foram contra o aumento de vereadores, até
bateram palmas para vocês. Votamos para caçar o prefeito. A vereadora Anice pediu impeachment. Votamos para afastar o prefeito. Fez passeata para afastar o prefeito. 3 vezes. Você também. Mas mesmo assim, paira na comunidade de que você é um dos vereadores entre aqueles que recebiam mensalinho, que você receberia mensalinho também. Sim, essa é a acusação, exatamente. Essa é a acusação. Esse é o pré-julgamento que existe. Mas a denúncia diz quanto desta... A denúncia do Ministério Público diz o seguinte, que no mês de janeiro de 2015, e aí o delator não soube explicar o dia, mas sabe que foi em janeiro de 2015, o denunciado Luiz Augusto Pinho de Queiroga... Isso é o Melquisedeque dizendo. É o Melquisedeque, com vontade e consciência, solicitou ao então secretário de Tecnologia da Informação, Melquisedeque da Silva Ferreira Corrêa Souza, e recebeu diretamente, em razão do exercício de função de vereador, a vantagem indevida de R$10 mil. Na mesma ocasião, Melquisedeque da Silva, do Souza, com vontade e consciência, prometeu e pagou a vantagem indevida já descrita ao denunciado. Na mesma denúncia, o Ministério Público diz que, ao citar Luiz Queiroga, que o mesmo não integrou o mensalinho, mas que recebeu a vantagem devida em espécie por diversas vezes. Ele não recebia o mensalinho, conforme o Ministério Público, mas recebeu esporadicamente, mais ou menos isso. Exatamente. Aí a fala, então você veja bem, eu não sou considerado do mensalinho, aí a fala vem para dizer que então eu recebi por causa de certos projetos. Esses certos projetos não existiu. Essa fala do Melquisedeque, por exemplo, a fala é para que eu pudesse brandar a CPI que eu era relator. Agora, como é que eu receberia essa vantagem indevida se eu denunciei o Melquisedeque no próprio Ministério Público? É esquisito, não é? Eu tenho protocolo disso. Eu, como relator, disse, há irregularidades na tecnologia da informatização. E protocolizei no Ministério Público essa denúncia. Então, tudo isso nós estamos juntando na nossa defesa para que o juiz, que é a balança da justiça, ele possa pegar essa fala e pegar os documentos que eu tenho comprobatórios de denúncia em cima dessas mesmas pessoas. É evidente que eles não queriam que essas denúncias acontecessem, até porque essas denúncias, elas vingaram na questão da própria intervenção da polícia e investigação na própria secretaria. Então é fácil você trazer um fato novo. É achado no celular do Melk nomes. Está ali comprovado, não fazia parte o meu nome lá. É achado nomes. Então precisa trazer fato novo. Aqueles nomes já estavam sendo considerados do mensalinho? Tá bom. Então precisamos trazer fato novo. O fato novo é que recebi esporadicamente. Esporadicamente pelo quê? Aí os projetos que o delator fala, 4 projetos, e inclusive essa que o Dante acabou de ler. Está muito claro isso, doutor Nelson. Está muito claro. Né? A vantagem indevida para brandar certas situações. Você tem de cabeça quais seriam os 4 projetos? É exatamente esses projetos que está na estratégia da defesa que nós vamos apresentar no tempo oportuno. Exatamente. Entendeu? Entendi. Então, até o próprio, viu, Vanderlei, que é o nosso ouvinte, a resposta sobre o mensalinho é dada pelo próprio delator. Exatamente. A resposta sobre o mensalinho. Então, quem delatou o vereador Queiroga foi o Melquisedeque. E aí, num determinado momento, está a transcrição que nós acabamos de ler aqui da denúncia. Como quem diz, o vereador Queiroga participava do mensalinho? Não, ele não participava do mensalinho. O que ocorreu foi o seguinte: em determinadas oportunidades, Melquisedeque, uma delas, eu entreguei R$10 mil ao vereador Queiroga, e aí seria para não ser tão contundente ou, quem sabe, apoiar projeto enviado pelo prefeito. Meu caro Nélio, o que você quer perguntar para o Queiroga? Talvez até para entender um pouco melhor e passar até pelo momento que se vive hoje em termos de país também, né? Esse meio político, ele vai corroendo, ele vai corrompendo, ele vai fazendo com que a consciência seja cauterizada, que aos poucos vai se acostumando a algumas práticas que, olhando de fora, e você nesse período agora, olhando de fora, não repetiria algumas atitudes, algumas posturas, enquanto você foi vereador, Queiroga? É difícil dizer que não repetiria, porque tudo que fiz foi baseado em questões absolutamente inerentes à política. Me diz qual governo que não tem uma base aliada em um município? Qual governo? O governo do Estado tem deputados aliados, né? Por mais que tenha acontecido essa questão aí com o Temer, mas governos passados, Fernando Henrique e outros, todos têm base aliada. Eu fui base aliada... No mundo é assim.
No mundo, exatamente. No mundo, assim. Tá lá os republicanos embora alguns republicanos estão pedindo o impeachment do Donald Trump, né? Mas de fato, eu participei de uma base aliada até começo de 2014 do governo Reni. Mas começo de 2014, meio de 2014, eu fiz uma carta, eu renunciei à questão abdiquei, né, da questão do partido, da presidência do partido, para dizer, olha, nós estamos deixando o governo pela inércia que está acontecendo. E a partir daquele momento, você vê as várias denúncias. Por que não fez naquele 1 ano? Porque em 1 ano ainda, a própria investigação do Ministério Público e da Polícia Federal é a partir de 2014, que começaram a acontecer as questões das medições, enfim. Então, eu não vejo por que dizer arrependido se eu não fiz nada praticamente que me incriminasse nesse sentido. É crime você votar em um projeto que é interesse para o município. Por exemplo, você votar em 2009 uma catraca eletrônica, por exemplo. Em 2009 foi que eu votei a catraca eletrônica. Um dos projetos que eu sou acusado, posso falar aqui, é esse, a catraca eletrônica. Foi em 2009. Mas não é do Reni, não é do tempo do Reni. Mas é isso que eu estou falando para o senhor. Ele me acusou de ter votado a catraca eletrônica. Está lá escrito pelo próprio Ministério Público. Mas o que teria a catraca eletrônica de crime? Mas é isso que nós vamos mostrar para o juiz. O projeto que ele especifica. Que você teria recebido dinheiro para votar nesse projeto. Um deles é a catraca eletrônica, em 2009. E nesse período, o Melquisedeque fez essa denúncia, nesse período ele estava ocupando o quê? Não estava, era no tempo do não estava, é isso que eu estou dizendo. Um dos delatores disse que é o projeto da catraca eletrônica, foi 2009. Agora, eu estou pegando todos os documentos... Aí é Budel quem deve ter falado. Sim, mas os delatores. Budel que foi porque... Os delatores, com certeza. Então, assim, eu vou anexar isso, mas assim como eu respondi a do Melk, que eu o denunciei no Ministério Público e nós vamos protocolar isso, nós também vamos... Que disse que era para mim passar a mão na CPI. Pois é, mas aí é o seguinte, Queiroga, você acredita que é uma espécie de vingança do Melquisedeque por você ter acusado ele no Ministério Público de dizer assim, vou pôr na fita também o Queiroga? Doutor Nelson, tinha que trazer fato novo. Os celulares já estavam lá com alguns nomes, os nossos não estavam. Tinha que trazer novos fatos para valer a delação. Então, eu acredito que sim, fato novo, que é mais fato novo que esse. Então, assim, o fato é que nós fizemos o nosso papel. Eu fiz o meu papel de denunciar, de ir. E, claro, o governo tentava convencer. Não, mas as PPPs é legal. Vocês podem votar as PPPs. Olha, deixa eu falar aqui uma coisa. O Enes está aqui, o Enes me conhece. Se tem uma coisa que eu não tenha feito alguma vez, é procurar ser injusto. Inclusive com aqueles que não me gostam e também tem pessoas que eu não gosto. Sim. Eu não morro de simpatias pela vereadora Nice, não morro de simpatia, porque ela pegou o nome da Rádio Cultura e fez um monte de besteira num jornaleco sem vergonha que circula por aí. Jornaleco sem vergonha que circula por aí. E botou 60 anos de Rádio Cultura como se fosse da Laia. Não, calma, alto lá. E eu fiquei indignado com esse tipo de coisa. Tudo bem, tá? Mas não estou botando mão no fogo por ninguém, são grandinhos, vereadores e tal. Mas se a compra da Nice para dar apoio com mensalinho foi o dinheiro mais mal jogado fora, porque não tem quem era mais ferrenha denunciante das coisas do Reni do que a própria Nice. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer. Isso é uma coisa que nós fazíamos em conjunto isso. Não era só ela, nós fazíamos em conjunto. Não, mas você até tinha uma linguagem mais moderada, o Queiroga até tinha uma linguagem, o Gessani tinha até uma linguagem mais moderada e tal. O próprio Bobato. Mas a Nice era de ladrão para cima. Entendeu? Então foi o dinheiro mais mal empregado. Não estou dizendo que não tenha praticado outras situações, porque não é só essa situação. Estou falando do mensalinho. Quem que antes de nós entrarmos com o Queiroga participou conosco aqui, Dante? Que nós acabamos esquecendo Não esquecemos, não, que continua chegando. A Catarina do Centro diz que fica muito triste, incrédula com tudo que está acontecendo no Brasil. Concordo, Catarina, você tem um nome lindo, você tem o nome da minha neta. O Sebastião diz o seguinte... os empresários devendo e nós trabalhando. Temos que pagar. Verdade. Com essas reformas. A roubalheira do Jardim Universitário, o Denilson falando, ponham estes vagabundos na cadeia para acabar com a corrupção no país. Outro ouvinte dizendo que a cara acorda o Temer
que o Temer foi usado, ele está querendo dizer aqui, e porque o áudio ainda não saiu, né? Está esperando chegar o áudio falado. O Edmilson... Como eu ficaria feliz? Está dizendo, equipe, vai ser difícil passar este país a limpo, nós deitamos com a bomba, acordamos com 2 ou 3 maiores. A gente dorme com uma bomba e acorda com outra maior. Isso. Maria do Carmo dizendo, ainda bem que estou indo almoçar e no meu carro não pega a cultura. Acho que ela está cansada de ouvir. Não, ela está querendo dizer que ela está cansada de ouvir. Claro. É só notícia boa, né? É só notícia boa, né? Infelizmente, a gente tem que noticiar as ruins também, né? O Alacir lá de Medianeira dizendo que é o Álvaro Dias para presidente. Eu também. E quem mais dizendo aqui? A briga de peixe grande, ou melhor, boi grande. Agora vamos saber... por que a JBS caiu na operação carne fraca sem nada ter a ver com isso após a investigação, provavelmente porque não pagou as propinas dos políticos. Tirar a Carmen Lúcia vai enfraquecer a Lava Jato? Está perguntando aqui o ouvinte, né? Acredito que não, né? Tanto faz trocar o ministro... Não, a pergunta é, a ministra Carmen Lúcia ela vai se defrontar com situações de juíza e chefe do executivo, porque a República não vai parar, os protocolos estão lá acontecendo no dia a dia, e tem que ir o dinheiro para a saúde, tem que receber o governador, e tem que ouvir a bancada não sei de quem, e daí o que a ministra vai dizer numa situação, ainda que seja de mês e meio só o mandato. Doutor Nelson, só para trazer... Eu já volto com você aqui. Diga, Quiroga. Só para trazer até dentro daquele assunto que a gente estava falando, eu fico assim impressionado com algumas coisas. Por exemplo, projetos importantes, votar em projetos importantes. Você quer mais importante do que você afastar um prefeito? 3 vezes foram as vezes que eu usei aquela tribuna em 2014, em 2015, em 2016, para poder falar de que nós precisávamos investigar, precisávamos afastar. As PPPs era tratada como a cereja do bolo. Era tratada como 30 anos iam explorar a saúde, e as PPPs nós fomos a fundo para fiscalizar e para denunciar. As PPPs, só um hospital em Salvador, na Bahia, era que usava as PPPs não no conglomerado geral de uma saúde, como Foz do Iguaçu, por exemplo, a cidade inteira. Aqui queriam fazer o PA do Morumbi, queriam fazer o SAMU e queriam fazer a UPA. Eram 30 bilhões de reais no final de... 11 bilhões,4 no final de 30 anos. Nós denunciamos, enchemos a Câmara de Funcionários Públicos. Eu denunciei no Ministério Público essas falcatruas da tecnologia da informatização. O próprio Melquisedeque denunciei. Antes dele falar de mim, eu denunciei. Então, como que alguém, com todos esses projetos que eu considero aí sim importante, vendas de terrenos do município a preço de banana, 4 áreas do município, eles colocaram lá, enquanto áreas eram vendidas a R$150, vamos dizer, o metro no centro, estavam vendendo por R$40. Uma área é aqui atrás do Colégio Agrícola, ia ser vendida. Nós veementemente fomos para cima contra essa venda dessas áreas, né? O próprio projeto dos procuradores do município, que tinha uma intervenção lá do governo na Câmara, aprovem. Mas por que tanto desespero para aprovar esse projeto? E outros projetos mais que eu poderia citar aqui, né? As várias CPIs que nós abrimos, a denúncia das obras paradas que nós levamos em Brasília no decorrer de 2014, 2015, 2016. Eu pergunto, esses não seriam muito mais importantes do que simplesmente citar, por exemplo, o transporte coletivo, a catraca eletrônica em 2009? Sabe o que eu acho? Na hora que trouxe o assunto, precisava dizer, então, quais os projetos, então? Alguns específicos? Diga quais. Não podia falar que eu não votei para caçar o Reni, porque eu votei. Não podia falar das PPPs, não podia falar de nada. Lembraram de uma catraca eletrônica que aí sim eu votei a favor, mas isso foi em 2009, então, quando o juiz, que é o peso da balança, conseguir pegar todos esses documentos, que as atas que eu falei, que eu mencionei, esses projetos que eram tratados como cereja do bolo, quando eu anexar tudo à minha defesa, eu tenho certeza do discernimento, da sensibilidade do juiz aqui local, estou falando do Queiroga, que o juiz, o doutor Pedro Aguirre, vai pegar aquilo mediante até as próprias testemunhas de acusação, que foi agora na segunda-feira, e que ninguém levantou algo contra o meu nome, e muito menos disse que tinha certeza que isso acontecia.
as testemunhas de acusação. Então, assim, pegando tudo isso, no final eu tenho certeza que o juiz, que aí sim é feita a justiça, o Ministério Público ele está na função dele de fiscalizar aquilo que falaram, mas mediante a fiscalização não se achou nada meu que pudesse acrescentar. Então, quando o juiz pegar todos esses meus fatos, não fala, fatos, meus documentos que eu denunciei e tudo que eu fiz, ele com certeza ele vai ter essa ponderação e vai poder aí ter equidade para fazer o seu julgamento. 12h30, Enes, o que você quer perguntar ao Queiroga? Queiroga, eu fico assim, fazendo aqui um juízo de que essa decisão da Justiça Federal de cassar um mandato, de tornar inelegível por um determinado período, outra coisa, e considerando de que o que eu percebi assim na sua conversa é de que um simples aval no emprego do seu pai, num emprego simples, não é um assessor especial, coisa parecida, não. E tinha que trabalhar para ganhar isso. E não era um funcionário direto da prefeitura. Era uma empresa que prestava serviços ao qual ele estava exatamente vinculado. Então, eu fico pensando, mas será que o Ministério Público, quem julgou isso, achou que isso seria o suficiente para causar um estrago na sua vida? Tirar o mandato, tornar inelegível e, enfim, expor assim o seu rosto a uma população. Você teve quantos mil votos? Foi uma barbaridade de votos. Fiz 3.348, depois 3.237. É voto pra caramba, quer dizer, tudo isso é a nossa história. Joga nossa fora, história. Espera lá, e você não estava sozinho. Você não estava sozinho na defesa disso, tinha advogado, essa coisa toda. Você sabe que eu confesso a você que eu achava que haveria um volume de denúncias, de provas, para que tanto o Ministério Público e o juiz que tomou essa decisão pudesse colocar você numa situação dessa. Enes, só concordo com a sua fala e concordo em número, gênero e grau. A fala que esse delator trouxe, ele trouxe querendo mostrar que, olha só, é verdade que dava apoio mesmo para o Reni, tanto é que o pai trabalhava. Mas ele não mencionou que o pai trabalhou, que o pai entrou em 2009, que o pai era porteiro do ginásio Sebastião Flor, que tinha a chave, que controlava o ginásio, cuidava, limpava o ginásio e ganhava seus R$800 por mês por ter uma amizade lá atrás com o Paulo. E o Paulo chamou ele: o senhor vai trabalhar comigo, o senhor vai trabalhar lá no ginásio, o senhor vai cuidar daquele ginásio para nós. E trabalhou, carteira registrada, tinha horário, frequentava o local, né? Os motoristas de ônibus que eram... lá era um terminal, e os motoristas tinham amizade com ele, viam ele trabalhar lá, né? Chamavam ele de velho, carinhosamente. Mas isso tudo foi para poder concretizar uma outra fala. Olha, tá vendo como tem veracidade o fato? Porque o pai trabalhava. O senhor sabe, Enes, que agora, doutor Nelson, o senhor falou só porque o pai trabalhava. Exatamente. O senhor sabe que agora eu estou recorrendo a Curitiba, Nélio, porque o juiz local me condenou de eu estar distribuindo panfletos em via pública. Inclusive comentamos isso, e eu vou te pedir uma licença, Queiroga, por favor, me conceda, que está na linha conosco o prefeito Chico Brasileiro. E esse assunto do presidente, o Chico estava em Brasília, está em Brasília. Bom dia, prefeito Chico, tudo bem com o senhor? Bom dia, doutor Nelson. Você está onde, Chico? Você está onde? Eu estou em Brasília. Em Brasília. Tá em Brasília o prefeito Chico, mas está caindo a ligação. Está caindo a ligação? Caiu a ligação? Ou ele deve estar falando, se deslocando? Bom, tão logo a gente recupera, eu gostaria de... Só terminar a conclusão, então, doutor Nelson? Isso. Então, Enes, você veja, o doutor Nelson já disse que falaram sobre isso, por via pública. Eu peguei um panfleto de uma lei que eu fiz, que é uma lei que é interesse público, não minha, que é a difusão de uma lei onde jogar lixo nas vias públicas da janela dos carros iam começar a multar. Foi destaque no Paraná. E aí, então, eu pedi a segurança pela Polícia Militar, porque eu não posso, enquanto cidadão comum,
sair distribuindo cone nas ruas e parando os carros. E a Polícia Militar me deu a segurança e a minha equipe entregava os panfletos dizendo, olha, nossa cidade é uma cidade turística, nós estamos pedindo lixeira, por favor, jogue o lixo no lixo. Eu fui condenado à perda do mandato, por causa de um panfleto contendo a minha lei, porque eu estava fazendo uma publicidade própria e usando a Polícia Militar para isso. Agora, nós estamos recorrendo ao TJ, Tribunal de Justiça do Paraná, pela sentença. Eu entendo a vista do juiz, tudo bem, eu respeito, mas eu vou recorrer aonde eu tenho direito, porque é desproporcional e a multa que eu estou pagando por pedir para não sujarem a minha cidade é de R$450 mil. Então, Enes, respondendo a tua pergunta, é só por causa disso, Queiroga? Realmente, esse é um dos fatos que levou o Ministério Público a investigar. Volto a dizer, o juiz que está atrás no seu gabinete, que não entende os meandros políticos, ainda não ouviu o meu lado, que ainda vai ouvir, eu tenho certeza que ele terá o discernimento para dizer, mas isso aí cai naquilo que você acabou de dizer, Anne. Será que isso é suficiente para dizer que isso levava a aprovar os projetos? É que gentilmente está fazendo um papel de correspondente nosso hoje em Brasília. Eu vou até pedir essa gentileza. Foi enviado para lá para isso. Essa licenciosidade do prefeito Chico Brasileiro. Agora espero que tenha condição técnica, Chico. Você está em Brasília, é isso, né? Isso. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia aos ouvintes. Realmente, Brasília desde ontem está uma efervescência, né? Mas, Chico, poxa, foi feito um encontro dos prefeitos brasileiros, até eu vi na televisão o presidente da associação, e ali, de certa forma, prestando apoio ao presidente Temer. Mas qual é o comportamento hoje político em Brasília? É um velório isso aí? Como é que está a coisa aí? Eu diria que todos os contatos que nós estamos tendo aqui no evento, e também junto aos deputados com quem nós conversamos, é de apreensão, porque, doutor Nelson, o país vinha entrando numa perspectiva de recuperação, o país vinha numa perspectiva de geração de empregos, em vários pontos da economia, apontando para a recuperação realmente, e tudo isso vai interferir na economia, vai paralisar o país, ou seja, é um momento de apreensão mesmo. Todos estão até entristecidos, porque isso vai tirar os programas federais, provavelmente muitos programas paralisarão e todos nós iremos pagar a conta por isso, né? Agora, de um meio ou de outro, seja por renúncia, qualquer outro meio, é irreversível a saída do presidente Temer do comando, né? É irreversível. Irreversível, isso é unânime. Poucas pessoas do governo ainda defendem que o presidente tem que reagir, mas a própria sociedade, o próprio Congresso aqui, o que a gente ouve é que não há condições políticas para a manutenção do atual presidente. Situação difícil. Chico, muito obrigado pela tua participação. Sei que você voltar a Curitiba, a Foz do Iguaçu, está convidado, daí nós vamos com mais vagar e com mais tempo cuidar das coisas e as tratativas que você fez aí em prol de Foz do Iguaçu, em Brasília. Por hora, muito obrigado aí para você dar um panorama para nós aí do que é o mundo político nesse momento, como está vivendo em Brasília. Obrigado, viu, prefeito? Obrigado, doutor Nelson. Chegando aí, eu faço questão de visitá-los para prestar conta da nossa viagem, da importância dos contatos que nós fizemos aqui em Brasília. Um grande abraço a todos. Outro. 12h38, pô, muito gentil, eu agradeço, Chico, né? Foi uma espécie de correspondente nosso. Diga, Dante. Então, sobre esse cenário político nacional, últimas informações, né? O ministro do STF homologou a delação premiada dos donos da JBS. Então, a partir de agora já pode até se tirar o sigilo, né, das investigações. O Fachin negou o pedido de prisão do Aécio Neves, porém ele continua afastado do cargo de senador, e o dólar ao meio-dia dá uma leve recuada e está cotado a 13,32. Quanto? 13,32. Aumentou bastante? Ele estava a 13,40. Olha, nós tivemos o problema da Dilma, né? O país ficou 6, 7 meses, 8 meses naquele vai, não vai, enfim, não foi um bom momento. E como diz o deputado Valdir Rossoni, no final do dia, Sua Excelência Michel Temer
se gosta realmente do Brasil, ainda que diga eu sou o homem mais inocente na face da terra, aprontaram para mim e tal, mas nesse momento eu me afasto da presidência porque o meu país não pode parar, né? E o menino vai sofrer bullying na escola, sim, senhor. O neto. Não, é que tem um menino e tem neto também, né? Não, ele tem um menininho com o Michelzinho. O Michelzinho. O Michelzinho. Rapaz, eu me lembro de um pecado. Hoje seria presa. Pegaram os 2 meninos do Alceni, um dos meninos do Alceni, que estudava na sala de aula, e a professora mandou os demais alunos fazer uma redação. O que eles achavam do ministro do ladrão? Isso aconteceu. O que aconteceu com o Alceni no final do processo? Foi absolvido. Pois é. Foi absolvido. Pois é. E aí é o seguinte, Queiroga, eu agradeço. Eu que agradeço, a atenção que você está tendo com a Rádio Cultura. Eu, sinceramente, o contraponto, que você é sabedor disso, sim, tanto nas conversas em particular, como conteúdo do programa. Sim. Nós não somos juízo de ninguém. Claro. Nós não somos decisão de processo algum, isso quem faz. O que a gente torce é que você, por ser amigo nosso aqui por muito tempo, consiga provar realmente isso que você está dizendo, que, olha, eu terei muita alegria em dizer, poxa, o Queiroga provou a sua inocência. Isso eu faço questão. Está absolvido, né? Isso eu faço questão. É a minha honra, é a minha dignidade nessa cidade. Eu moro há 34 anos aqui. Meu pai foi barrageiro de Itaipu. Nós temos uma história em Foz do Iguaçu. Meus filhos vivem aqui. E passamos por esse momento difícil agora, mas que passe a limpo. Porque esse pedido eu sempre fiz na Câmara, que passasse a limpo. Então é isso que eu creio que vai acontecer. E é o meu pedido de justiça é a dignidade. Porque a honra, por um momento, ela já foi tirada. A carreira, pelo futuro, ela já está comprometida. Eu entendo isso perfeitamente. Mas eu sou formado em administração, eu estou no 6º período de direito, eu tenho outras carreiras para seguir, eu não preciso viver do poder. Eu não sou apaixonado pelo poder, eu sou apaixonado por aquilo que o poder pode fazer através do serviço. E foi o que eu sempre fiz. O respeito pela população de Foz do Iguaçu, o respeito pela Rádio Cultura, pelos ouvintes, ele vai continuar. A dignidade é que eu preciso que o juiz, a judiciário, me restitua a dignidade através dessa questão da absolvição, quando dos fatos ele poder observar que entre a fala e entre aquilo que eu fiz, que é aí que eu digo que eu faço questão de apresentar para o juiz, eu tenho certeza que ele não vai ver nexo e ele vai dizer, olha, infelizmente, para vocês, eu não tenho como condená-lo por essa falta de materialidade, falta de prova, somente através de falas, de fofoca. Eu vou para o intervalo e volto. Obrigado, doutor Nelson. Um abraço. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo.